Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 133, do dia 8 de julho, continuação, o reino dividido entre Israel e Judá. Segunda Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, vai falar sobre a cura de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Um dia, essa menina passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu a cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasga as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo? O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Pois eu, teu servo, nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa.
Quando meu senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, aí Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor, foi bom demais para Naamã aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas? Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de acertar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo uma neve. A recuperação do machado perdido. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, aonde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23, vai falar para nós sobre a cegueira causa a derrota dos sírios. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel?
Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me. E eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros? Ordena então que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Segunda Reis, capítulo 8, do versículo 20 ao 22, vai falar sobre a revolta de Edom e Libna. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra. Mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. O seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente. Segunda Crônicas, capítulo 21, do versículo 8 até o versículo 10, nos diz assim: Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combatê-los, com seus líderes. Foi combater junto com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra. Mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Segunda Crônicas, capítulo 21, o versículo 12 até o 15 vai falar sobre a profecia de Elias, sobre uma praga. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia:
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu próprio pai, homens que eram melhores do que você? Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente. Terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam seus intestinos. Segunda Crônicas, capítulo 21, do versículo 16 até o 17. Vai falar sobre os árabes e filisteus saqueiam Jerusalém pela segunda vez. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Agora, Edom é julgado na continuação e vai falar também sobre Obadias, do versículo 1 até o versículo 6. Ainda em continuação. Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. E você diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente. Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras, todos os seus aliados. Enganam você e o sobrepujarão, os seus melhores amigos. E aqueles que comem com você lhe armam ciladas. Esaú não percebe nada. Naquele dia destruirei os sábios de Edom, declara o Senhor, e os mestres dos montes de Esaú. Então seus guerreiros, o Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Obadias, agora, em continuação, o grande pecado de Edom, do versículo 10, em continuação, até o 16. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens deles, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas
para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo, do meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Continuação ainda Obadias, do 17 até o 21, que vai falar sobre o reino futuro e a restauração de Israel. Mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo. E a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. E a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria. E Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Seferade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 21, o versículo 18 fala sobre a doença de Jeorão. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Segunda Reis, capítulo 9, o verso 29. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Segunda Reis, capítulo 8, versículo 25. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Agora, para encerrar a leitura de hoje, Segunda Crônicas, capítulo 21, do versículo 19 até o 20, vai falar sobre a doença e a morte de Jeorão. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos. Em Jerusalém, morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Segunda Reis, capítulo 8, do verso 23 ao 24, os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E seu filho Acasias foi o seu sucessor. Amém.